Todo grande escritor tem como base a Bíblia, todo grande cantor tem como base a Bíblia, todo grande poeta tem como base a Bíblia e todo grande empreendedor tem como base a Bíblia. Oi, gente, eu sou José Raimundo e seja bem-vindo ao meu canal. Isso mesmo, pessoal, isso mesmo, a Bíblia Sagrada contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a condenação dos pecadores e a alegria daqueles que creem em Jesus Cristo. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para sentir-se seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigir a sua vida, alimento para lhe sustentar, conforto para lhe animar. A Bíblia, gente, é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia dos cristãos. Eu quero dizer para vocês que Cristo é o grande tema da Bíblia e o nosso bem é o seu projeto. E a glória de Deus é a sua finalidade. A Bíblia, gente, deve encher a nossa mente, governar nosso coração e guiar os nossos passos. É isso mesmo. Leia e medite-a nela frequentemente e em oração. Ela é uma mina de riquezas, um paraíso de glória e um rio de prazer. Você pode ter certeza. E hoje eu vou começar a ler este livro maravilhoso que é o Livro dos Livros. Eu vou começar lendo o primeiro capítulo da Bíblia, que é justamente no livro de Gênesis, que começa exatamente para que você já comece também a ler a Bíblia a partir de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Haja luz e houve luz. E no mesmo tempo, viu Deus que a luz era boa e a luz se fez, e Deus então fez também as trevas. Deus chamou o dia de luz e chamou as trevas de noite. Então foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Disse Deus então: haja uma expansão no meio das águas e haja também uma separação entre águas e águas. Então Deus fez a expansão e fez também a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou então Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Então chamou Deus a porção, e disse Deus, é isso mesmo, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e a quem a porção seca, e fique a porção seca. E assim foi. Então chamou Deus a porção seca, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra ervas verdes, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi feito. E a terra produziu ervas dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E então foi a manhã e a tarde do terceiro dia. E disse Deus agora: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e os anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Então Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia, para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom, era muito bom. E foi então a manhã e a tarde do quarto dia. Então agora seguindo, disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produzem. Então Deus foi criando conforme a sua espécie e todas a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia, na verdade. Então disse Deus agora: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o grão conforme a sua espécie, e fez também o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: agora então, gente, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-o e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto da árvore que dá semente. Serve-vos-á para mantimento. E então todo o animal da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus, é isso mesmo, e havendo Deus acabado o dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são, então, as origens, pessoal, do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia também homem para lavrar a terra. Então, um vapor, como não tinha chuva, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus
fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do mal do meio do jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e daí se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avidá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o botélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuse. E o nome do terceiro rio é Rediquel. Este é o que sai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei então uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamara, e todo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso do teu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apregar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A partir do próximo vídeo, pessoal, na sequência, eu vou ler o 3º capítulo. Hoje eu li o 1º capítulo de Gênesis e o 2º capítulo de Gênesis. Um abraço.